Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma noite, né? Assim que vocês forem entrando, se vocês puderem me dizer como que tá o som, se tá tudo bem com o nosso som aqui. Vamos convidando as pessoas para participar dessa live maravilhosa que nós vamos começar agora sobre educação antirracista com o professor Sadraque. Ele já está realizando estudos nessa área, né? Então vai poder conversar bastante com a gente. Nosso bate-papo hoje vai ser bem bacana, bem tranquila com a presença dele, tá bom? E também mande o convite, aperte aí o aviãozinho, mande esse convite para quem você quiser convidar neste momento para estar aqui com a gente, porque é um papo de grande importância, né? E que nos ajuda também com os nossos filhos em casa, para que a gente possa orientar melhor, conhecer sobre o assunto, receber dicas de autores que nos trazem sobre esse assunto, né? O professor Sadraque vai trazer algumas dicas, eu também trouxe algumas dicas voltadas para a educação infantil, tá bom? Referente a como trabalhar a educação antirracista desde casa. Então é um momento que nós estamos fazendo juntos aqui, né? Agradeço desde já por ele ter aceito o nosso convite. Então, pessoal, apertem aí no aviãozinho, mande esse convite dessa live para quem vocês quiserem mandar, tá bom? Para que a gente possa realmente ajudar. Vou fixar o tema aqui, tá bom? O tema da nossa noite, o professor Sadraque já está por aqui. Então vamos lá, o nosso tema dessa noite então é educação antirracista, tá bom? Vou só colocar aqui, isso, fixado o tema, para que a gente possa realmente conversar, ouvir a proposta aí de alguém que está estudando na área, que conhece sobre o assunto, tá bom, pessoal? Convidem os amigos de vocês para que a gente possa fazer dessa noite um grande bate-papo bem legal com uma pessoa que está realmente estudando sobre o assunto, que está realmente conectado nessa área, tá bom? E é de grande valia para nós também, né, que temos filhos, para que a gente possa saber como iniciar tudo isso. Então, professor Sadraque, se você já quiser me mandar o convite, tá bom? Deixa eu já encontrar aqui, já enviei o convite para ele, para que a gente possa iniciar então essa noite nossa maravilhosa de hoje. Vocês vão nos dizendo aí sobre o som, como é que tá o som, tá tudo bem? Se estiver dando eco, vocês nos avisem, por favor. Boa noite, professor Sadraque, tudo bem? Olá, boa noite. E aí, como é que tá a minha voz? Como é que tá a minha imagem? Aqui para mim tá ótimo, né? Pessoal, vocês estão ouvindo ele bem? Tá dando algum retorno aí? Tá algum eco? Se vocês puderem nos ajudar aí, tá bom? Quanto Eu à acho que nossa vai dar voz, ao eco. nosso som. Daqui eu tô ouvindo a minha voz aí. Acho que vai dar eco. Vamos esperar Espero. aqui um minutinho. Tudo ok? A Juliana tá dizendo que tá tudo ok. Às vezes baixar o som um pouquinho. Baixei o meu aqui um pouquinho. Está bem? Tá tudo certo? Ouvindo ótimo, então tá tudo certo sim. Então, seja muito bem-vindo, tá bom? Aqui no nosso momento de bate-papo. É um prazer recebê-lo aqui, professor. E, né, o nosso tema de hoje é um tema muito pertinente, porque nós, como professores, nós trabalhamos, né, com esse tema. E é um tema que às vezes os pais também têm grandes dificuldades de trazer de casa, e você com seus estudos, né, a gente segue aí, sabe que você está desenvolvendo um belo trabalho nessa área, então eu acho que ninguém mais apropriado para poder falar sobre esse assunto aqui hoje para a gente. Certinho? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o meu convite.
Eu que agradeço, me senti honrado demais. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Me senti muito feliz com o convite, que eu tenho acompanhado as suas lives. Eu sei o tanto que você tem lutado, você tem desempenhado, né, todo um processo em prol de uma educação inclusiva. Todas as suas lives são em prol de educação cada vez mais íntegra. E eu acho que realmente a gente não poderia deixar de falar de que educação é essa que eu preciso incluir todas as raças, né? Principalmente agora, nós estamos vivendo tanta coisa aconteceu nas últimas semanas, Brasil e Brasil afora, vários assuntos, né, vários noticiários. E aí, quando você me fez o convite, me senti muito feliz, quero te agradecer mais uma vez. Acho que o tema Obrigada. é super propício para o momento. Eu gostaria de Se começar a nossa apresente, se fala. apresente pra Ah, gente antes. maravilhoso. Então, deixa eu já cumprimentar a galera bacana que está por aqui. Um monte de amigo meu está por aqui, ex-professores, muito obrigado. Eu sou Sadraque Alves, sou professor, licenciado em Letras pela UEG e especializando em História e Cultura Afro-Brasileira e também em Educação Indígena. E aí, por conta própria, tenho feito minhas próprias pesquisas sobre etnia, né, sobre questões étnico-raciais. Já está dentro da minha especialização, que é História e Cultura Afro-Brasileira. Mas eu pesquiso justamente para eu me moldar, sabe? Eu tentar ser realmente um sujeito antirracista e eu quero ser cada vez mais um professor que esteja dentro de uma educação antirracista. Eu acho que essa noção de educação antirracista, ela se tornou muito popular, né? Deve ter umas 2 semanas que todo mundo tem pesquisado muito, inclusive aquele livro da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, estourou como o mais vendido do Brasil as 2 últimas semanas. Todo mundo quer saber como que é essa educação antirracista, e a gente vai poder conversar um pouquinho hoje aqui. Eu espero que todos os assuntos que eu coloquei na minha lista de assuntos a gente consiga falar hoje. Que Olha ótimo. só, eu gostaria que a gente começasse falando sobre lugar de fala, e aí eu vou puxar mais uma vez a nossa queridíssima Djamila Ribeiro, porque não tem como a gente ser um sujeito antirracista sem conhecer a Djamila, é super contemporânea, é filósofa, ela se tornou didática, necessária. E por que eu quero falar sobre lugar de fala? Porque quando a Kelly me fez o convite para estar aqui hoje, eu sugeri para ela que o nosso tema fosse a gente mostrar para professores brancos, para sujeitos brancos, como eles poderiam contribuir para uma educação antirracista. Por causa do meu lugar de fala, por causa do lugar de fala da Kelly. Porque nós somos sujeitos brancos. E a Djamila Ribeiro vai explicar para a gente assim que o lugar de fala é o meu lugar social, é o lugar em que eu estou inserido na minha sociedade. Não posso falar aqui sobre racismo na perspectiva do preto, na perspectiva do negro, porque eu sou branco, né? Não posso querer dar aula de racismo para quem vive racismo todos os dias. Não posso querer ensinar para o próprio preto o que é um racismo. Muito pelo contrário, ele sabe, ele vive isso na prática. Então, eu, enquanto sujeito branco, a Kelly, enquanto sujeito branco, nós vamos falar a partir da branquitude. A partir de como que professor, eu sou um professor branco, sou do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino básico, de que forma eu posso contribuir dentro do meu local de fala para essa educação antirracista. E eu tenho certeza que a gente tem muita contribuição, tenho certeza que eu tenho muito a aprender com você aqui hoje também. Olha, ser antirracista, já de início, eu quero dizer para vocês que dói. Ser antirracista dói. Eu sei que o racismo dói muito mais, quem sofre o racismo na pele e diariamente, mas ser antirracista dói porque você tem que reconhecer os seus privilégios. Você passou a vida toda dizendo que você não é racista. Aí, quanto mais você estuda, você descobre que você está inserido numa sociedade, num Brasil que é estruturalmente racista, e por ser branco, você tem muitos privilégios que faz de você uma pessoa racista. Você é racista sem perceber, por causa da estrutura da sociedade em que você vive. Quando você vai lendo, quando você vai estudando, ouvindo outras pessoas, pessoas que estudam a respeito, você descobre que ser antirracista dói, dói muito, porque é reconhecimento de privilégios. E ser antirracista é chato. Você se torna um chato do rolê. Porque você está numa turma de amigos, alguém diz alguma coisa que é racista e que você sabe que é racista, se você é um sujeito antirracista, você vai ter que corrigir. Nem todo mundo está preparado para ouvir uma correção. Então você se torna o chato do rolê. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês
e que é uma pergunta que eu gostaria de fazer diretamente para todas as pessoas que me perguntam o que eu indico quando a pessoa quer ser antirracista. A primeira pergunta que me vem na cabeça é: você quer ser antirracista para quem? Principalmente você que é professor. Você quer ser antirracista para você mesmo, por uma questão de ego? Porque Deus me livre. É uma afronta eu me considerar racista. Eu quero ser antirracista. É por uma questão do seu ego, é por uma questão da sua escola, porque, nossa, a minha escola vai ser bem vista. Sou professor de uma unidade aqui em Jussara e eu fiz da minha escola uma educação antirracista. É a única escola de Jussara que pensa assim. É a única escola do meu município que pensa assim, graças ao meu estudo. Ou você quer ser uma pessoa, um sujeito antirracista, para você começar a contribuir para uma desestruturação desse sistema antirracista. Porque você realmente está pensando no seu aluno preto, na sua aluna preta, que está lá dentro da sua sala de aula. Você tem 25 alunos, você tem 4 alunos que são pretos, você está pensando nesses 4 alunos? É por isso que você quer uma educação antirracista? Por qual motivo? E eu quero que você de casa, que está assistindo a nossa live, está nos acompanhando, que você faça essa pergunta para você mesmo. Por qual motivo? Só porque faz bem para você ser um sujeito antirracista? Primeira coisa, nosso primeiro modelo, nosso primeiro tópico é o reconhecimento de privilégios. Fiz uma lista aqui. A gente precisa reconhecer que nós, por sermos brancos, nós temos muito privilégios, muito. Levando esses privilégios para dentro de uma educação básica, ou para você que é mãe, você que é pai. Você leva a sua filha branca, para fazer compra numa loja de presentes, há uma infinidade de bonecas. Todas as bonecas são brancas. Se tiver 30 bonecas, 28 bonecas são brancas e só tem duas bonecas que são pretas. Aonde está a representatividade para uma criança que é preta? Você tem muitos privilégios. Você entra dentro de um supermercado, de uma capital, por você ser branco, nenhum segurança vai te seguir durante o mercado todo. Porque a sociedade acha que todo preto é bandido. Então, o preto que ele vai ser seguido. Há toda uma estrutura, porque nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente racista. A gente começa lá de 1500, com a chegada dos portugueses, eu tenho indígenas, eu tenho os africanos que foram escravizados. A partir desse momento, eu tenho uma segregação. Vou inventar o que é raça, vou inventar que raça é biológico, porque a raça é um construto social. Vou separar isso. E, aliás, eu vou criar uma dualidade, porque o branco é o meu padrão. Então, eu tenho a dualidade, que é o branco e o não branco. O branco, ele sempre vai ser padrão, ele vai ser um modelo, modelo perfeito. Nós, os brancos. Se você vai ler qualquer assunto a respeito, eu tenho o branco e eu tenho o não branco. E nesse não branco enquadra tudo: o indígena, o africano, o preto e assim por diante. Reconhecimentos de privilégio. Você vai dentro de uma instituição, na sua cidade, uma empresa grande, quantos, quantos empregados pretos tem dentro daquela empresa? Na sua universidade, na universidade que você frequenta, na universidade que você dá aula, que você estuda, são quantos docentes pretos? Analisando o currículo da sua universidade ou da sua escola, os livros que você lê durante o ano, são quantos autores negros? São quantos autores pretos? São quantos personagens pretos são retratados de modo, vamos dizer assim, benéfico? Ou que não seja numa hierarquia profissional, que ele seja baixo, que ele não seja retratado como faxineiro, como porteiro, como zelador, seja retratado como a princesa. Nós temos privilégios e é necessário nós reconhecermos esses privilégios brancos. Tem um livro aqui que eu terminei de ler recentemente, que é do Gabriel Nascimento, e, na verdade, ele fala para a gente sobre racismo linguístico. Ele traz uma outra visão sobre o racismo. Inclusive, eu fiquei de fazer um vídeo sobre esse livro aqui lá no meu Instagram. O Gabriel, ele vai dizer para a gente assim, que o racismo começou através das línguas. A gente tem um preconceito linguístico muito grande com diversas pessoas, sabendo que a maioria das pessoas que falam a língua errada, elas são pretas porque elas não têm um acesso à educação da mesma forma que as outras pessoas. Eu tenho muito preconceito linguístico, e essas pessoas, elas são taxadas pela sociedade como que dizem as coisas erradas, sem a gente saber que a língua portuguesa, da forma como nós conhecemos hoje, ela tem muito, mas muito da África, muito do continente africano, muito da língua africana. Ou seja, essas pessoas, elas não estão falando errado. Elas estão falando a própria língua, a variação da própria língua. Errado estou eu que adaptei a língua dela para se adequar ao meu cotidiano. Ele vai dizer para a gente esse racismo linguístico. Esse livro, quando eu comecei a ler,
já na introdução, eu parei, fiquei uns 2 dias sem ler, porque ele trouxe uma experiência própria na introdução, uma experiência de racismo que me fez ficar muito pensativo. O Gabriel, o autor do livro, ele é professor de língua inglesa, professor universitário. E ele já chama a gente para uma indagação, um questionamento de que quantas vezes você viu um professor de língua inglesa que é preto? Você não viu, se você viu, são exceções. Professor de língua inglesa sempre vai ser, quase sempre, um sujeito branco. Porque o próprio inglês, ele já é algo que é elitizado. Elitizado. Historicamente, o inglês ele é elitizado. E aí o Gabriel, ele conseguiu um contrato numa universidade, chegou nessa universidade para dar aula no primeiro dia. Quando ele entrou na sala dos professores, a professora, que ele estava entrando no lugar dela, ele substitui ela, estava lá. E por um acaso, essa professora de língua inglesa também era preta. E aí, essa professora, ele sentiu que a professora estava sem graça, estava sem jeito, queria dizer alguma coisa para ele, mas não sabia como chegar nele para dizer isso. E aí, com muito cuidado, ela entregou uma folha, um chamex, um A4 para ele, contendo 10 palavras e seus significados. 10 palavras na língua portuguesa. O dicionário Aurélio, como a gente conhece. 10 palavras. E ele ficou sem entender. E ela, com muito pulso, foi dizer para ele assim, que a sociedade não está preparada para ter um professor preto de língua inglesa. E que ela sofreu muito nas primeiras aulas dela, porque os alunos queriam afrontar ela, para ter certeza se a preta realmente sabia inglês como os outros professores, como os professores brancos. Então, eles iam no dicionário de língua inglesa, pegavam as palavras mais aleatórias possíveis e perguntava para ela qual era o significado. O que significava, qual era a tradução. Se ela não soubesse, eles abusavam dela. Então, que o preto não era capaz de ser professor de língua inglesa. E aí a gente vê aqui uma espécie de solidariedade preta, porque ela pegou 10 palavras da língua portuguesa, entregou para ele e disse assim: quando você começar a dar sua aula, que o aluno querer te afrontar com uma palavra do inglês que você não sabe o significado, você reverte a situação. Pergunta para ele qual que é o significado de alguma palavra do dicionário Aurélio, e possivelmente ele não vai saber. Porque nós que somos professores, nós não somos detentores do conhecimento. A gente não é um dicionário ambulante. Você não tem a obrigação de saber todas as palavras. E aí ele chama essa atenção. Quantas vezes você, que é uma professora branca, teve que passar por isso? Por esse afronte sempre no primeiro dia de aula, as pessoas duvidarem da sua capacidade, porque as pessoas relacionam a sua capacidade com a sua raça. Nenhuma vez. E se isso aconteceu, foi raríssimas vezes. As pessoas achar que porque você é branca, você é incapaz, você é burra, você é menos favorecida. E isso acontece com quem é preto. Tá dando para entender? Pessoal, tá tudo bem aí? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar bem à vontade para perguntar também. Eu tenho algumas perguntas aqui da caixinha que eu abri lá no Instagram hoje, tá bom? Daqui a pouco eu vou começar a fazê-las para o Sadraque, então fiquem à vontade para o que vocês queiram perguntar aqui também ou fazer algum comentário, tá bom? Isso. E se por um acaso também vocês tiverem algum episódio de racismo que vocês queiram compartilhar com a gente, tá tudo bem. Tanto se você sofreu como se você foi a pessoa que praticou. Conforme a gente for conversando, vou contar assuntos para vocês, porque quando a gente passa a ser um sujeito antirracista, todos os dias você descobre algo que você foi racista a vida inteira. E aí a gente vai criar uma live mais intimista, né? Mostrar que ninguém é perfeito. A gente está aqui realmente para aprender e que em diversos momentos a gente é racista sem perceber. Ok, agora a gente já entendeu que a primeira posição é você reconhecer seus privilégios. Reconhecer que você é branco e que por isso você tem privilégios relacionados a outras pessoas. E aí, você, agora nesse exato momento da live, ou você reconheceu seus privilégios, você concordou comigo, ou você disse não. Isso não existe, porque eu já sofri preconceito, eu já sofri racismo por ser branco. Que a internet fala muito sobre racismo reverso, e a gente vê isso demais, demais. As pessoas querer falar pra gente que o racismo reverso existe, que o racismo com preto é mimimi, porque o branco também passa por isso. E aí a gente tem essa autora aqui maravilhosa, que não é brasileira, não é como a Djamila Ribeiro, e a Robin DiAngelo do Não Basta Não Ser Racista, sejamos antirracistas. E a Robin, ela vai falar pra gente a diferença
desse racismo. Eu achar que existe um racismo reverso porque um colega um dia me chamou de palmito, me chamou de leite de magnésio, me chamou de branquelo, me chamou dessas coisas. Existe uma grande diferença entre preconceito, discriminação e racismo. E eu preciso entender isso, até para eu levar para dentro da sala de aula, caso eu passe por algum afronte, porque isso acontece com muita frequência. Olha só, um preconceito, ele é um pré-julgamento que eu faço de alguém com base no grupo social que essa pessoa está inserida. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você comprou uma pizza, você está dando uma janta na sua casa. Você está dando uma janta na sua casa, você chamou 4 amigos seus. Desses 4 amigos, 3, eles moram no centro da cidade e esse mora na zona periférica, mora naquele setor mais afastado, naquele setor que as pessoas gostam de dizer que é perigoso, por causa das pessoas que moram lá. Acabou essa janta na sua casa, quando seus 4 amigos foram embora, você percebeu que os talheres de prata da sua mãe simplesmente desapareceram, sumiram. E você ficou pensando, só pode ter sido um dos 4 que veio aqui na minha casa. Desses 4, eu tenho 100% de certeza que só pode ser aquele amigo meu que mora lá naquele setor, aquele setor perigoso, aquele setor periférico. Isso é um preconceito. Estou fazendo um pré-julgamento de acordo com o grupo social que essa pessoa está inserida. Porque o meu amigo mora naquele setor, eu acho que ele é bandido. Todo mundo que mora lá é bandido, todo mundo que mora lá é perigoso. Isso é um preconceito. Outra coisa que nós temos que diferenciar é a discriminação. A discriminação é o preconceito na prática, é a ação. É aquele momento quando você colocou na sua cabeça que foi seu amigo que te roubou, você ligou para ele, você fez uma chamada para ele e disse assim: olha, seu bandido, eu não aceito mais você na minha casa. Na minha casa você não entra nunca mais. Você foi discriminatório. Você discriminou seu amigo. Você praticou uma ação de discriminação contra ele. E o racismo é toda uma estrutura. É quando eu coloco uma raça acima da outra. O racismo acontece a partir daquele momento que você desligou o telefone na cara do seu amigo, aí você virou para sua mãe e falou assim: mas também, né, onde que eu estava na cabeça? Todo preto é bandido. Entende? Eu tenho a diferença entre o preconceito, a discriminação e o racismo. E o racismo, ele é estrutural, isso acontece todos os dias, frequentemente, com todas as pessoas, com todas as pessoas pretas, de modo explícito ou de modo velado. Com brancos não acontece. Eu não falar, mas também todo branco é favelado. Todo branco é bandido. Fulano roubou porque fulano é branco. Eu não confio em branco de jeito nenhum. Você não fala isso. Está internalizado no seu pensamento, no seu discurso, sempre o preto de forma marginalizada. Ótimo, entendi meu lugar de privilégio, entendi que não existe racismo reverso. E agora, como é que eu vou levar isso para dentro da sala de aula? Coisa mais simples do mundo, muito simples. Você tem leis que te amparam para levar isso para dentro da sala de aula. Fiz uma pesquisa, inclusive, sobre essa lei na minha graduação, que é a Lei 10.639, uma lei que foi sancionada em 2003. E essa lei, ela obriga que todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, que elas ensinem a história e cultura africana, afro-brasileira. Quando eu ensino isso para uma criança, eu estou ensinando ela a respeitar o seu próprio povo, a história do seu país, que o Brasil foi construído graças a toda uma cultura africana. Estou ensinando tudo um respeito, uma cultura, algo que é diferente e, ao mesmo tempo, algo que é normal, porque é algo que eu vivo, é a ancestralidade. Se é uma lei, por que isso não existe? Por que na escola que eu dou aula isso não acontece com frequência? Por que eu, que eu sou pai, estou aqui agora nesse momento EAD, fazendo as tarefas junto com a minha filha, eu não vejo nada? Não vejo nenhum professor falar nada sobre racismo, falar nada sobre África. Isso é muito escasso. Não vejo isso em lugar nenhum. É uma lei. Se é uma lei, por que você não vai atrás? Se você quer ser um sujeito antirracista, enquanto professor, por que você não cria um projeto? O que você tem feito embasado nessa lei? Se você é pai, quantas vezes você foi lá na escola e disse: por que isso aqui é uma lei, é obrigatório e eu não vejo isso aqui dentro da sala de aula? Tá certo que a gente precisa entender que há um déficit por parte do governo enquanto à aplicação da lei. Por exemplo, a Kellen, ela é professora da terceira série, do fundamental. E ela sabe da existência da lei, ela tem interesse em aplicar a lei, mas que conhecimento você tem para fazer a aplicação dessa lei? Você não teve nenhum embasamento, ninguém foi lá e te ensinou, você não teve um curso preparatório,
nenhuma formação continuada, você tem que ir por conta própria atrás de todo subsídio, todo embasamento teórico. É o que você está fazendo agora. A gente quer ser antirracista, então vamos estudar por conta própria. Eu sei dessa lei e vou aplicar. E agora, vocês sabem, muita gente sabe melhor do que eu, da promulgação da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Que a BNCC é maravilhosa. Tá certo que dá um trabalho de ser aplicado quando você está acostumado com determinada didática, mas a BNCC ela é muito cultural e ela permite que você trabalhe a interdisciplinaridade. Ou seja, você pode criar um projeto trabalhando na cultura africana, você vai trabalhar o português junto com o professor de história, junto com o professor de geografia, junto com o professor de matemática, para você trabalhar todas as disciplinas. E se você for pedagogo, melhor ainda, né? Você é o carro-chefe de todas as disciplinas. Vai ficar melhor ainda para você. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu entrevistei, fiz uma pesquisa de campo com oito licenciados de Jussara, para saber o que eles achavam da aplicação dessa lei. Dos 8, 7 eram super acordo, e realmente essa lei ajuda no combate ao racismo, na educação antirracista, que é muito fundamental eu saber de onde nós viemos, a estrutura que o Brasil foi concebida, e apenas uma pessoa achava que isso não tinha utilidade porque servia para segregar ainda mais. Porque muitos brasileiros têm um tabu, não gostam de falar sobre racismo. As pessoas acham que se eu não falar sobre preto, sobre branco, racismo não está existindo. A ideia é eu me fazer de cego. Se eu fiz fazer de cego, automaticamente isso não existe. O que só serve para segregar ainda mais, né? Para separar ainda mais. A Djamila Ribeiro vai dizer para a gente que a gente não pode ser hipócrita ao falar, eu não vejo cores, eu vejo humanos, são todos humanos. Não, você vê cores, sim. Você vê cores, a sociedade vê cores. Tudo no Brasil é esse colorido. Você vê preto, você vê branco, e não vamos mentir, não vamos ser hipócrita. Você só não quer ter que discutir, você só não quer ter que descobrir que você é racista. Mas que tem, tem. Então, você tem a Lei 10.639 e agora você tem a BNCC. O que está te impedindo? Você tem medo que os pais vão lá e digam que você está fazendo apologia a alguma coisa? Você tem medo de que seus colegas professores eles não vão te apoiar? Você vai sofrer uma represália por parte do próprio grupo gestor? Mas por quê? Você está amparado por lei. Nem que você tenha que brigar na justiça, mas você está amparado por lei, você está, né? É uma coisa assim, professor, que eu fico às vezes imaginando, né? Porque as pessoas sabem o seu direito, as pessoas querem fazer às vezes até um trabalho bonito, mas eu vejo muito medo, né? Medo de ir lá, de fazer, de falar, de questionar, de procurar saber por que que eu posso, por que que eu não posso, né? Posso fazer isso, não posso fazer isso? Então, às vezes as pessoas elas preferem realmente ficar quietas, não é comigo, não, tá tudo bem, né? E deixar passar. Então, é onde a inclusão, às vezes, a gente perde forças, porque aí fica todo mundo deixando passar, e deixa passar o racismo, e deixa passar a questão do cadeirante, aí deixa passar a questão do surdo-mudo, aí deixa passar a questão de um monte de coisas, e vai só passando. Exatamente. Eu não tenho parente, não tem ninguém no meu círculo que é surdo-mudo, então eu não tenho a mínima obrigação de ir atrás de uma educação inclusiva. Não tenho ninguém na minha família que é cadeirante, não preciso ir atrás, deixa para quem tem lutar. Não tenho nenhum parente preto, ninguém no meu convívio familiar é preto. Tenho amigos que são. Existe muito essa frase, não sou racista, tenho até amigos que são, mas eu não quero ir atrás disso. Eu acredito que há esse medo, esse receio de eu não querer falar, porque eu posso descobrir que eu sou racista, e aí Deus me livre se eu for racista. E há também um medo de que eu não vou falar, porque pode ser que eu acabe falando bobagem, me falta estudo. Eu acredito que há muito essa dualidade, mas mais a primeira do que a segunda. E as pessoas acham que raça e racismo, acham que é obrigação do preto a todo momento ficar te ensinando o que é racismo. Não, chegou mais do que na hora da comunidade negra ficar de boa no Havaí tomando pinha colada e a gente que é branco, a gente que inventou raça e racismo, começar a discutir isso. Discutir de que forma que a gente vai acrescentar isso no nosso dia a dia, no nosso currículo. É sobre isso que eu quero falar agora, sobre o currículo. De que forma que a gente tem pensado o currículo, meu currículo escolar, e o corpo docente da escola, da universidade em que eu frequento. Será que o aluno preto, ele se sente representado nessa escola? Nós sabemos, quando a gente lê, por exemplo, Jussara Hoffmann, quando a gente lê muita gente dessa área do currículo, dos PCNs,
que o próprio currículo, ele é eurocêntrico. Ele privilegia uma determinada classe de pessoas, ele é elitizado, ele prioriza o branco, ele prioriza determinado grupo familiar, porque tudo que eu vou estudar é naquele embasamento. Eu passo o ano todo estudando Monteiro Lobato, estudando Cora Coralina, eu nunca vou ver um autor que é preto, nunca. Apenas no dia 20 de novembro, dia da consciência. É totalmente eurocêntrico. Eu vou ensinar para o aluno a língua inglesa, os Estados Unidos, e meu aluno ele nunca passou de Goiânia. Ele não sabe nem o que é Halloween, ele não sabe o que é um fast food. E eu preciso mostrar isso ao aluno, porque o meu currículo é totalmente voltado para isso, para o sujeito branco elitizado. Que momento que eu vou pensar no aluno que nunca saiu de Jussara? No aluno que não tem nenhum telefone com WhatsApp, o aluno que tem um Nokia. Ele não tem uma televisão por assinatura, ele não assiste canal aberto. Essa vivência que a BNCC fala também, que eu preciso trazer aqui agora, numa educação antirracista. Vamos juntar meu grupo gestor, o grupo da minha escola, vamos pensar um currículo que faça com que meu aluno preto, ele se sinta representado, que ele olha as coisas na escola e ele pensa, eu estou ali. E quando eu digo eu estou ali, por exemplo, eu vou analisar o meu corpo gestor, meu grupo docente. Aliás, a minha gestão da escola no modo comum. Nós sabemos que há profissões que elas são, numa hierarquia social, elas são vistas de modo inferior. Isso dentro da escola. E não adianta a gente querer ser hipócrita e dizer que não existe, porque socialmente existe. Se você colocar num lado A e num lado B, de um lado eu vou ter médico, eu vou ter veterinário, eu vou ter advogado. Do outro lado eu vou ter a diarista, eu vou ter a babá, vou ter a faxineira, vou ter o zelador. E numa escola, pensando nessa dualidade, eu tenho um lado A, são os professores, diretores, coordenadores. Aí eu tenho a tia da merenda, eu tenho a faxineira, eu tenho o zelador, eu tenho o porteiro. E aí quando eu analiso esses dois lados, eu tenho representações dos dois lados. Eu tenho ali um professor preto, tenho pelo menos um professor preto para o aluno olhar e pensar assim, eu vou chegar lá, eu me vejo representado, nossa, o tio João, ele é professor, um dia eu posso ser professor. Ou todo outro lado são só pessoas negras. Eu só tenho a tia da merenda, ela é preta, o zelador ele é preto, toda aquela estrutura ali dos inferiores, vamos dizer assim, da hierarquia escolar, eles são pretos. O meu aluno ele só consegue estudar, ele já chega na escola pensando que ele sempre vai ser a tia da merenda, que ele nunca vai ser o professor. Não, ele vai ser o professor, ele vai ser o médico, ele vai ser o advogado. São essas representações que eu tenho que trazer para dentro do meu currículo. E não só no Dia da Consciência Negra, não só lá no 20 de novembro. Eu digo isso porque, por exemplo, é muito fácil da gente promover uma educação antirracista, assim, a pequenos passos, até a gente conseguir pegar um ponto todo. Vamos pegar uma educação básica. Eu vou trabalhar lá com os meus alunos um dia do trabalho. E nesse dia do trabalho, eu levei figuras de diversas profissões, diversas pessoas da sociedade, suas profissões. Eu levei 20 figuras. Essas figuras, quantos são pretos? Os pretos estão ocupando lugares de poder. Eu levei um Barack Obama para o meu aluno ver que ele pode ser presidente se ele quiser. Eu estou incentivando ele. No dia dos avós, vou fazer uma programação toda diferente. Levei lá fotos de avós para a gente trabalhar uma árvore genealógica. Eu lembrei de levar os avós pretos para o meu aluno se sentir representado. Não é assim, de 20 fotos eu levei 3 pretos. Não. Se você está trabalhando uma questão de alteridade, de empatia, de se colocar no lugar do outro, pensar o currículo tem muito disso, né? Capacidade da gente se colocar no outro, porque principalmente a gente que é adulto, às vezes a gente está tão centrado e mais centrado ainda nessa questão de que nunca foi um problema para mim essa questão de raça, essa questão de racismo. Nunca passei, nunca foi um problema para mim. Isso é tão assim. Tem uma pergunta aqui, Sadraque, que diz assim, ó, para você, qual é a melhor forma de combater o racismo? Dentro da sala de aula, para mim, a melhor forma sempre vai ser através da representatividade. Porque a representatividade, ela sempre vem elencada com outras coisas. A representatividade ela vai vir elencada com
o diálogo. Além de eu, para além de eu chegar lá e mostrar fotos, é um dia das profissões, eu vou levar um profissional da própria sociedade que é preto, vou levar ele lá para ele chegar lá e contar a vivência dele, contar como foi que ele chegou lá, para os meus alunos enxergar que isso é possível. Dentro da sala de aula, eu acredito que seja a representatividade a melhor abordagem metodológica, e do lado de fora da sala de aula, para os pais, eu também acredito que seja a representação. Pai é um exemplo, a gente sempre fala isso, o melhor exemplo que tenha são os pais, o bom exemplo vem de casa, e realmente é. A representatividade de uma pessoa antirracista, ela tem que vir de casa, acho isso fundamental. E quando a gente fala nessa representatividade, principalmente, né, para as crianças, falando um pouquinho agora aqui dos pequenininhos, né, às vezes tinha até uma pergunta, ela está aqui, depois eu vou dar ela como respondida, né, como mediar essa fala para as crianças e os pais. Os pais estão preparados para esse assunto? Como mediar esse assunto para as crianças? Gente, para as crianças, primeira infância, nada melhor do que você representar, né? Fazer uma representação mesmo, mostrar, né? Visual, a questão afro ali mesmo, quando você vai contar a história da menina bonita do laço de fita. Então, nada melhor do que isso para que a gente torne visual. Por quê? Porque a criança, ela é visual primeiro. A nossa aprendizagem, quando nós somos pequenininhos, né? E aí depois quando a gente cresce, a gente toma essa questão de visualização por uma questão assim, qual o ponto que me leva a aprender melhor? Para as crianças é visual, né? Você pode até falar bastante, mas se a criança não vê ali qual que é a diferença, um pretinho, um branquinho, né? E aí o cabelo, né? O cabelinho aqui, como é que faz? Ah, ela era negra e tinha laços de fita no cabelo? Tinha laços de fita no cabelo. Então, e tem um livro dela contando toda essa história dela bem pretinha, assim, tem. Então, vai muito da fala, de como você conta isso para o seu filho. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu sou mãe de 2, né? Davi de 8, Gabriel de 6, então a idade é assim, bem paralela mesmo, o negócio é meio punk. Então, quando eu apresentei para eles a primeira vez, às vezes quando você conta uma história, né, não tem que ser só emperiquitada ali a história, você se vestir de um monte de coisa. Vale a pena se vestir? Vale, mas quando você conta, você tem prazer em contar aquilo tem real para a criança ali, mexe com a realidade dela e ela pode ver isso. Então isso se torna assim uma coisa gratificante. Em casa os pais podem muito, né, contar história, começar pelas historinhas. Tem outro livro também bem bacana que é esse aqui, ó, Tudo Bem Ser Diferente, né? Então trata bastante dessa questão de ser negro, de andar na cadeira de roda, né, de ter rodas. Então isso é muito interessante, por quê? Porque quando eu visualizo, quando eu posso ver, quando eu posso manusear, a minha mente ela é capaz de gravar mais e melhor. E para as crianças aí na primeira infância, de 0 a 6 anos, nada melhor do que isso. Por quê? Porque nós precisamos, pais, professores, nós temos que sermos visuais na primeira infância. Não adianta eu tentar ensinar letra para a criança se ela não sabe pegar uma tampinha amarela e colocar junto de um conjunto amarelo. Não vai resolver. Então não adianta eu ensinar o que é racismo para ela, se ela ainda não sabe a cor de racismo, diferenciar isso realmente, né? Fica um pouco uma mão que não condiz uma com a outra. Então é preciso você explicar primeiro esse significado real, toda essa interpretação forte dentro de casa e na escola também. Nossa, você não sabe o quanto eu fico feliz quando eu encontro alguém que compartilha dessas ideias, sabe? Quando eu vejo alguém igual você falando essas coisas, tipo, eu fico maravilhado, porque eu penso assim, Senhor, amém. Existe alguém que pensa assim. Porque essa questão da gente perguntar assim, qual é o momento certo, como falar para as crianças, como os pais devem falar com as crianças, eu fico me perguntando, quando eu vejo essas perguntas, nos pais da criança preta, que momento foi que ele teve que explicar, meu filho, isso que você está passando é racismo. É como você está dizendo, uma via que não é de mão dupla. Uma coisa que é bem interessante, quando a gente vê uma noçãozinha de Piaget, de Vygotsky, que a gente sabe as fases de desenvolvimento da criança,
A criança, para ela, tudo é visual. Ela, embora ela não nasça racista, ela consegue visualizar o ambiente externo dela. Ela consegue ver toda a questão de branco, toda a questão de preto. E quando você mostrou as figurinhas do coelhinho branco, o coelhinho preto, o que me deixa mais feliz é exatamente isso, porque o caminho para os pais falarem a respeito disso com os filhos não é eu falando, meu filho, racismo é tal coisa, porque isso é muito abstrato com a criança. Eu falar para ele raça e racismo. Mas assim, eu falar para ele, olha, existe o branco, está vendo? Tem o branco, tem o preto, tem as diferenças. Eu não ter medo do tabu racismo, não tratar o racismo como tabu, não ter medo das palavras. Como você acabou de mostrar o livro falando sobre o diferente, eu não querer ser hipócrita, querer colocar a venda nos olhos do filho e dizer, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais por uma questão religiosa. Você pode dizer que nós somos todos iguais aos olhos de Cristo, aos olhos da religião que você segue. Mas para uma sociedade, já tem que fazer meu filho crescer com uma imagem madura disso. Nós somos diferentes. Olha, meu filho, você percebeu que você é diferente da Maria. E tá tudo bem você ser diferente da Maria. Se na escolinha alguém fizer alguma piada com a Maria, falar algo de mau gosto com a Maria, você defenda ela. De acordo com o seu convívio com o seu próprio filho, o seu exemplo, seu filho vai entender que aquilo que você é o exemplo, que você é o espelho. Seu filho vai ver que você tem contato afetivo com pessoas que são pretas. Seu filho ele vai ter costume, como eu vou falar mais aqui um pouco, com toda a representatividade, porque não é porque seu filho é branco que você não precisa comprar para ele brinquedos que sejam do imaginário preto. Você não pode deixar de comprar para ele filme e livros que tenha como protagonista o personagem preto. Não é porque seu filho é branco, entende? Eu sou um sujeito antirracista, eu quero que meu filho seja um sujeito antirracista. E não tratar o racismo como tabu. Existe a diferença, eu vou mostrar para você que existe a diferença, e a palavra da vez é respeito. A Dayara diz assim: que o principal é ensinar os pais também, porque ainda mais hoje temos mais pais que não sabem como falar isso, porque racismo está tão presente, que às vezes não falar para eles é aceitar. Isso é verdade, né? Porque essa questão do não falar, de eu me calar, significa que é todo mundo igual. E não é, né? A gente precisa começar a mostrar, olha, tem diferenças porque nós somos diferentes e tá tudo bem. Não existe essa questão, né, de porque o outro é mais escurinho, eu sou mais branquinho, então eu sou melhor do que o outro. Não existe isso. A gente precisa começar a acabar com esses paradigmas, com esses tabus, apesar de todo mundo dizer que sempre faz isso, né? Mas eu não sou, né? Eu não discrimino, eu não tenho preconceito, eu não tenho nada. Mas também não faz o contrário. Então, às vezes, a gente não entende, né? O que é que está acontecendo. Ou então não corrige, né? Não quer corrigir o filho. Se seu filho tem alguma atitude que é racista, não é uma fase. Ou ele só está brincando. Não, é das séries iniciais que você começa, porque senão já é perpétuo, né? Toda essa questão estrutural do racismo continuará sendo se não tiver sujeitos que pensam diferente. E como há pessoas que dizem que na escola que ela trabalha, na escola que ela convive, que ela administra, que ela é diretora, coordenadora, que não há racismo. Em atitudes pequenas dentro de uma sala de aula, a gente vê o racismo. Por exemplo, um pedagogo, ele já chegou para o aluno e disse que aquele lápis tom rosa, que aquilo lá não é um lápis cor de pele, que outros lápis são lápis cores de pele. O cor de pele pode ser um lápis marrom, pode ser um lápis preto, pode ser o lápis, o tom rosa, que não necessariamente é aquilo. São atitudes mínimas que a gente gosta de falar, eu não sou racista, mas em momento nenhum você chegou dentro da sala de aula e disse, isso aqui não é assim, isso aqui precisa ser pensado de uma forma diferente. Vamos pensar diferente? Isso é bem Muito... interessante, né? Porque se a gente pega as escolas aí do infantil, né? Os infantis, por exemplo, de 0 a 5 anos, todo mundo tem a questão do lápis cor de pele, né? Que cor que eu vou pintar o rosto? Pega o lápis cor de pele. E ninguém corrige. Aliás, não vou generalizar, porque deve existir as pessoas que corrigem, né? Mas, no modo geral, isso acontece muito. Falando ainda sobre, na minha escola não tem racismo, tem uma doutora chamada Lia Weiner Schuckmann. Eu não tenho o livro dela, mas tem uma tese de doutorado dela chamada Entre Branco e Encardido, que está disponível na internet. E ela estuda branquitude. Ela é uma pesquisadora branca, estuda sobre branquitude e esses enlaces do racismo. E aí,
Tem um vídeo dela na internet, ela contando uma história, uma experiência que ela teve de como que ser antirracista é trabalhoso. Ela disse que mudou de cidade, mudou de setor e precisava de uma escola para matricular o filho dela. E que quando ela chega numa escola, a primeira coisa que ela vê são as posições que as pessoas ocupam. Se existem pessoas em cargos de poder que são pretas. Porque o filho dela, embora seja branco, precisa entender que não é porque eu sou branco que eu sou maioral, que eu vou chegar lá em cima. Não. As pessoas pretas, elas também chegam lá em cima. E tá tudo bem, é uma questão de equidade que eu preciso trabalhar, de respeito. E aí ela andou em 3 escolas. Quando ela chegou na 4ª escola, que era longe, fora do setor dela, e que ela encontrou uma escola que realmente pessoas pretas estavam ocupando posições de poder, vamos dizer assim, dentro de uma escola. E às vezes, a gente não tem a capacidade de fazer isso porque a gente realmente não encontra uma escola, a gente que mora no interior, você não vai encontrar uma escola, é raro, que pessoas pretas estão ocupando cargos de poder. Verdade. Tem mais uma perguntinha aqui que diz assim, ó, quais falas estão em nosso cotidiano e são racistas? Como podemos mudar isso? Separei uma lista aqui de expressões que são racistas. Eu ia falar no final, mas vamos lá, vamos começar a falar agora. Uma expressão que eu sofro para retirar ela do meu vocabulário, mas que eu tenho conseguido, é a expressão denegrir. Às vezes eu falo denegrir, e aí quando eu terminei de falar, eu vejo que acabei de falar uma coisa racista. Mas é porque, como a gente tem isso estrutural, está internalizado dentro da gente, terminar com isso, encerrar esse ciclo, é um processo que é lento, é doloroso. E exige um autopoliciamento da gente, né? Porque o termo denegrir vem de tornar-se negro. Como se tornar-se negro fosse algo ruim. Usando a expressão, por exemplo, postaram uma foto minha, que eu saí ridículo, denegrindo a minha imagem, tornando a minha imagem negra. Como se o tornar negro fosse algo ruim. Então, denegrir é uma expressão que deve ser retirada do nosso vocabulário. Eu posso usar a expressão difamar, que é o mesmo sinônimo. Está difamando a minha imagem, difamando a minha pessoa. O tornar-se negro, que vem de denegrir, eu tenho que tentar retirá-lo. Uma expressão também, que é muito corriqueira, que é a expressão inveja branca, como se fosse possível ter uma inveja que fosse boa, mas as pessoas, para colocar isso no nosso cotidiano, chamam de inveja branca. Porque se for uma inveja preta é ruim, mas a branca tudo bem, a branca é ótima a gente usar. O mercado negro, que nada mais é do que o mercado ilícito, o mercado clandestino, mas tudo que é ruim, eu vou pegar a palavra negro ou a palavra preta e vou colocar na expressão. Tudo que é ruim, o brasileiro faz isso. E a gente sempre tem que pensar, antes de usar essa expressão, se eu poderia substituir a palavra negro ou preto por outra. E na maioria das expressões eu posso substituir facilmente. Um mercado negro pode ser um mercado clandestino, pode ser um mercado ilícito e não necessariamente um mercado negro. Outra expressão, que é nome de música, é nome de novela, que é da cor do pecado, que é para se referir a uma mulher que ela é preta e ela é sensual, ela é sexualizada. E a gente usa muito isso, né? Tem até a novela, todo mundo gosta, que é da cor do pecado, mas por que o preto ele precisa ser associado ao pecado? Esse pecado nunca foi uma coisa boa, nunca. Você já cresce lendo a Bíblia, entendendo que pecado nunca foi bom, mas o preto ele é da cor do pecado, porque ele é da tentação, né? Aí eu tenho uma expressão que tem causado muito polêmica, que é cabelo bombril, cabelo duro, cabelo de piche. Inclusive, a gente tem toda uma polêmica, né, agora recentemente, né, com a marca Bombril, que lançou novamente um produto chamado Crespinha, fazendo alusão como se o cabelo de pessoas pretas parecessem com uma palha de aço. Que isso não tem a menor graça, isso não tem a menor representatividade. Pode ser bom para uma pessoa ter o próprio cabelo comparado a uma palha de aço. Não é legal nunca. E eu já cheguei a andar em algumas escolas do nosso município, falando sobre essas expressões racistas. E aí, dentro do próprio corpo docente, as pessoas tentando falar sobre as experiências acabam sendo racistas. Por exemplo, eu já falei para a menina que teu cabelo ruim é normal. Como assim teu cabelo ruim? Porque o cabelo padrão é o cabelo da branca, é o cabelo que é liso, é o cabelo que é loiro.
Mas se ela tiver o cabelo encaracolado, se o cabelo for cacheado, for o número um, já é ruim, não serve, é ruim. Não, preciso tirar isso. E nós temos expressões que estão no nosso cotidiano, que elas são racistas porque elas remetem ao tempo da escravidão. Por exemplo, a expressão meia tigela, quando eu quero dizer que alguém não é bom o suficiente, essa pessoa é meia tigela. Não, não vamos contratar o ciclano porque, nossa, é meia tigela. Meia tigela quando alguém não é bom de serviço. É uma expressão escravocrata, né, racista, porque na época da escravidão, quando havia os escravos que trabalhavam no garimpo, eles trabalhavam em troca de tigela de comida. Se eles não conseguissem trabalhar o suficiente, eles recebiam meia tigela de comida. Surgiu a expressão que ele não era um bom funcionário, não era um bom escravo, vamos dizer assim. Então, meia tigela. E é algo que a gente usa com muita frequência. Então, é meia tigela. A expressão feito nas coxas, quando eu acho que determinado trabalho, determinada atividade foi feita de modo menosprezado, foi feito de qualquer forma. Fulano fez aquilo ali nas coxas, foi feito nas coxas. Uma outra expressão escravocrata, porque houve um período da escravidão em que as telhas que eram feitas de barro, elas eram feitas realmente usando das coxas dos escravos como moldes. Eram colocados no sol, era colocado no barro, e ficava lá para secar. Se aquilo não fosse uniforme, não unisse na hora de colocar, formar o telhado, não feito nas coxas. Surgiu a expressão. E aí, por fim, é quando a gente quer se referir a uma pessoa, que é uma pessoa preta, eu digo que preta bonita. Como se fosse exótico, uma pessoa preta que é bonita. Eu não falo, nossa, que branco bonito. Não falo, mas o preto eu preciso enfatizar que ele é preto. Que preto que é bonito, né? E aí isso me faz lembrar uma discussão que a gente tem tido muito recente, que é sobre qual é a forma correta de chamar. Será que é preto ou será que é negro? Isso é todo um conceito histórico, a forma certa de chamar. O certo de chamar é o nome da pessoa. Se é Joaquim, se é João, se é Maria, se é Baixão, a forma certa é o nome da pessoa. Eu não chamo branco de branco, né? Chamo pelo nome, e a pessoa preta ela precisa ser chamada pelo nome dela. E aí você tem que sempre pensar se você há necessidade de usar o termo. Você vai usar o termo para falar que preto é bonito, que preto é inteligente? Não precisa, você não precisa enfatizar a raça da pessoa. Não precisa, não fala que branco é inteligente. Você não fala, então não precisa de você enfatizar também o do preto. Ótimo. Tem a Dayara aqui, ela está comentando, diz que já perdeu o emprego por causa do cabelo dela, né? Não foi contratada por causa do cabelo. Então, realmente, pessoal, esses relatos aqui valem muito a pena, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, tá tão distante de mim. E não tem nada tão distante assim da gente, né? Quando eu falo que, assim, eu quis ir por lado da inclusão, eu optei pelo lado da inclusão, foi justamente por isso, porque as pessoas acham que tá tudo bem, né? A professora Raquel também está aqui dizendo que orgulho, Sadraque. Então, assim, não existe isso da gente, às vezes, querer trabalhar. Todo mundo fala muito inclusão, mas às vezes eu paro e fico pensando, gente, será que dia que essa inclusão vai realmente começar a acontecer, né? Tem muita coisa acontecendo? Tem, sim. Mas tem muitas coisas que a gente vê que são de propósito, né? Tem muitas coisas que a gente percebe que ainda precisam ser mudadas e que as pessoas têm condições de serem mudadas. Não precisam ficar esperando pelos outros para mudar. Isso começa dentro da minha casa. Isso começa na minha explicação daquilo para o meu filho ali, porque, né, eu tenho um cabelo, por que meu cabelo não é liso? Por que meu cabelo é enrolado, né? Então não tem o porquê da gente querer passar a mão onde não deve. Tem até uma perguntinha que diz assim, meus filhos pequenos podem ser ensinados sobre educação antirracista? Não, eles não podem, eles devem ser ensinados, né? Porque tudo isso começa de mim que sou mãe. Se eu consigo transmitir isso para o meu filho, ele vai crescer e ser um adolescente, ser um adulto consciente disso tudo. Então, essa questão antirracista, ela precisa realmente ser um pouquinho assim, melhor trabalhada, né? Para que a gente tome o nosso lugar e faça o que tem que ser feito. Quando você fala sobre, preciso explicar para o meu filho porque meu cabelo é cacheado, se na escola houvesse realmente a aplicação de uma lei, né, que trabalha a história e cultura afro-brasileira, ele entenderia que é uma questão de ancestralidade, que seus antepassados, há toda uma questão africana aí por trás, né? O fato de você não ter um cabelo liso. Como que eu estou de tempo?
Você da está live. com apenas 10 minutinhos. Então, eu ia falar um pouquinho mais sobre outras coisas, mas deixa eu só dar umas dicas aqui sobre alguns filmes que é muito importante, que mesmo que vocês não trabalhem esses filmes em sala de aula, é muito importante numa noite você assistir com seus filhos, assistir com a família, assistir com o marido. A gente percebe muito isso e são filmes que estão disponíveis, acho que a maioria está disponível no Netflix. É muito legal a gente assistir esses filmes. Fiz uma lista aqui de 5 filmes que eu assisti e eu indico. O primeiro filme, inclusive, eu já falei no meu Instagram, é Bem-vindo a Marley Gomes, que é um filme que fala de um médico que ele é preto e ele vai para uma sociedade totalmente branca. E aí esse filme trata do racismo de uma forma, vamos dizer assim, humorada, sabe? Dá para a gente trabalhar isso dentro da sala de aula. Um outro filme é Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas, que é um filme que tem a maravilhosa atriz a Viola Davis, que fala sobre empregadas pretas. Esse filme aí, esse já dá vontade de chorar. E esse filme se parece muito a história dele com o filme A Espera de um Milagre, que é mais antigo, de 1999, onde um homem preto ele é preso injustamente. Mas nesses dois filmes, há o que a gente chama de síndrome do branco salvador, que o branco acha que pode salvar tudo quanto é preto. Ele sente uma necessidade de salvar o preto, mesmo que o preto não esteja pedindo por socorro, mas o branco tem essa síndrome. E aí, um outro filme que a gente precisa passar para os nossos filhos, que é o Pantera Negra, por uma questão de representatividade. É um herói que é negro, um herói preto. Vamos passar ele para todo mundo entender que é possível sim um herói preto, ele é maravilhoso, ele é tão bom quanto os outros, ele é herói. E aí, por fim, o documentário da Nina Simone. A Nina Simone é uma cantora, foi ativista, né, do movimento negro, está disponível também no Netflix. Basta digitar Nina Simone que vocês vão encontrar. Muito bom, mostra toda essa questão dela. E aí, vamos lutar por uma questão de representatividade, né? Dá para a gente fazer tanta coisa, tem representatividade em brinquedos, filmes, livros, em personalidades. Vamos passar filmes para os nossos filhos, vamos comprar livros, vamos ouvir gente preta, vamos ouvir cantor preto, vamos assistir live de gente preta também, né? Vamos mostrar que tudo é possível. Vamos ver representatividade. Verdade. E é um momento assim que a gente precisa muito, né? A gente está vivendo um tempo aí que a gente às vezes se perde em meio a tantas coisas e não sabe mais nem o que a gente está defendendo. E os nossos filhos menos ainda. Então, pessoal, fica aí as dicas para vocês que pediram aí a questão dos livros, tá bom? Então fica aqui, ó, a menina bonita do laço de fita. Eu vou colocar nos meus stories, tá bom? Depois para vocês. Tudo bem ser diferente. Os fantoches, os palitoches também estão aqui. Fiz umas bem caracterizadinhas, para poder valer a pena. E aí, Ficaram lindas. aproveitem bastante, tá bom? As dicas. E se às vezes você puder postar suas dicas, Sadraque, também depois e me marcar, tá bom? Ou se você quiser me passar também, eu coloco lá. Obrigada a todos vocês, nosso tempo está esgotando. Tem um filme aqui que chama Escritores da Liberdade. Ele é um filme bem bacana também, fala muito sobre essa questão racista, né? Então vale a pena vocês conferirem também, tá bom? Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Com a gente, foi maravilhoso. Professor Sadraque, que Deus te abençoe. Muito obrigada por sua disponibilidade, por seu tempo, tá bom? Depois, às vezes, quem sabe a gente pode fazer outras para a gente continuar o assunto. Tô vendo aqui que o pessoal tá pedindo bastante, então, obrigada mesmo, que Deus te abençoe, tá bom? Foram maravilhosas as suas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito corrido para muito assunto, muito complexo, mas muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Tá pedindo para mandar um abraço aqui para a Súria. Súria, um abraço para você. Um beijo, tá bom, minha linda? Fica com Deus. Beijo, Silvio. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. A live vai ficar gravada, tá? Se alguém perdeu ou vocês quiserem, tá bom? Vai ficar gravada no meu Insta lá, depois só vocês entrarem lá e assistirem. Tchau, tchau, senão a gente vai encerrar o tempo aqui na cota. Fiquem com Deus.